A promessa de um Messias aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Deus diz que Ele poria inimizade entre o descendente da mulher e o descendente da serpente. Em Gênesis 3,15 nós temos a primeira promessa do Evangelho, ou seja, o Cristo viria a essa terra morrer por todos nós. A Bíblia registra em mais de 250 passagens a esperança da breve volta de Cristo. E nós sabemos que estamos vivendo os dias em que Jesus haverá de voltar em glória e majestade. A pergunta que eu faço é: está você se preparando para o maior evento de toda a história humana? No programa Bíblia Fácil de hoje, nós iremos aprender sobre a volta de Cristo, como ela será e 2 tipos de reações que nós teremos naquele dia. Está começando o programa Bíblia Fácil. Olá, amigos da Novo Tempo, sejam bem-vindos mais uma vez ao seu programa semanal de estudo da Bíblia, o Bíblia Fácil. A cada semana temos estado aqui, nesta ilha, no Rio de Janeiro, em Angra dos Reis, para aprendermos mais da Palavra de Deus com esse grupo tão especial de convidados. E, a partir daqui, chegamos até a sua casa para tratarmos de alguns temas da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar um tema muito importante que tem gerado muita controvérsia no mundo cristão. Vamos falar hoje sobre o maior acontecimento da história. Nosso tema de hoje, a volta de Cristo. E você é convidado a participar conosco. Se você deseja receber em casa o Guia de Estudo Bíblia Fácil, você pode ligar para nós. O nosso telefone é 0 operadora 12 21 27 3121. Fale com um de nossos atendentes, ela vai pegar ali os seus dados postais e enviaremos a revista pelo correio para a sua casa. Ela é inteiramente grátis. Mas se você tem acesso à internet, você pode solicitar a revista pelo nosso blog, novotempo.com/Bíblia Fácil. Você vai preencher ali um formulário e vai ser enviado para Novo Tempo e enviaremos a revista para você. Se você não dispõe de acesso ao telefone nem à internet, você pode nos mandar uma carta solicitando o Guia de Estudo Bíblia Fácil através do endereço que vai aparecer aqui na tela para você. Esse é o nosso endereço postal, nos escreva e mandaremos para você. Seja bem-vindo ao Bíblia Fácil para mais um estudo nesta semana. E aqui, todos já estão prontos? Dormiram bem essa noite? Então nós estamos agora prontos para iniciarmos. O tema de hoje será um tema muito importante da Palavra de Deus. Quem sabe, o tema central de toda a Bíblia. E nós vamos então aprender hoje sobre a volta de Cristo e alguns detalhes deste que será o maior evento de toda a história. Mas eu quero convidar vocês e os nossos amigos que nos acompanham em casa para fazermos uma oração antes de abrirmos a Palavra de Deus. Porque nós cremos que o mesmo Espírito Santo que inspirou Pedro, Paulo, João a escrever esse livro, ele está presente hoje quando 2 ou 3 se reúnem para estudar esse livro. Essa é a promessa do Cristo. Então nós vamos orar para que o Espírito Santo esteja presente conosco no estudo de hoje. Feche seus olhos. Bondoso Deus e Pai, aqui estamos reunidos em torno da Tua Palavra. O nosso desejo é compreender a Tua vontade para a nossa vida. De uma forma especial agora, esse tema que é tão relevante para os dias atuais. Suplicamos a Tua bênção, a Tua ajuda, a iluminação do Teu Espírito, em nome de Cristo. Amém. Pois bem, vamos começar o nosso estudo de hoje lendo um dos textos mais extraordinários da Bíblia sobre o tema da volta de Cristo. São João, capítulo 14. Novo Testamento, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, na página 91 do Novo Testamento. Bem no finalzinho da Bíblia, página 91 do Novo Testamento. Você que nos acompanha em casa, eu não sei qual versão você está usando, a paginação que nós damos aqui talvez não confira com a sua Bíblia, mas pode ir para João Evangelho, capítulo 14, nós lemos os versos 1 a 3. Então aqui está a maior promessa feita por Cristo aos discípulos. Ele disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Não se turbe, não se entristeça, não se abata o vosso coração. Jesus prometeu: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, a casa de Deus é no terceiro céu. Vocês sabiam que a Bíblia fala de 3 céus? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, diz: conheço um homem que há 14 anos subiu ao terceiro céu. Paulo teve o privilégio de, em visão, ir ao terceiro céu. João também teve esse privilégio. No capítulo 21 do Apocalipse, João foi ao terceiro céu e contemplou a nova Jerusalém. Esta é a casa de Deus. Esta é a casa que Jesus prometeu em João 14, que Ele prepararia para nós. Ou seja, estão sendo preparadas mansões. E Jesus disse assim: eu vou preparar, e quando eu for e vos preparar, eu voltarei. Se Ele não voltou ainda, é porque Ele está preparando. Nós estamos maravilhados com a ilha onde estamos gravando essa temporada, com essa linda mansão que aqui foi construída. Mas você já pensou o próprio Deus construindo uma casa e gastando para isso cerca de 2.000 anos? O que será que Ele está preparando? Diz o apóstolo Paulo que aquilo que Ele está preparando, olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, nem o coração humano jamais sentiu o que Deus está preparando para aqueles que o amam. E sabe o que é? É uma morada de glória. Moradas na casa do Pai. E Jesus falou assim: eu vou preparar. E quando eu preparar, eu vou voltar. Por isso a volta de Cristo é a maior esperança de todo cristão. Infelizmente, o diabo tem semeado a dúvida sobre o tema. E hoje nós temos muitas conjecturas sobre o assunto. Tem pessoas que dizem assim: Jesus não volta, porque se Ele voltar, Ele será crucificado novamente. Outros dizem assim: Ele já voltou em 1914. Outros dizem assim: Ele voltará apenas em espírito. Outros dizem assim: o mundo não acaba, o que acaba são as pessoas. Conjecturas. Cada um falando uma coisa segundo a sua ideia. Mas, graças a Deus, porque nós que estamos aqui e os amigos que nos acompanham em casa irão perceber que aqui nós não tratamos de conjecturas. Aqui nós lemos a palavra e deixamos que a Bíblia responda às inquietações humanas. E nós iremos aprender agora o que a palavra de Deus revela sobre esse tema. Você não precisa ficar em dúvida. Você não precisa crer em conjecturas. Você não precisa seguir falsos caminhos. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não nos deixa em trevas. E agora nós iremos aprender na Bíblia, nas palavras do próprio Cristo, como será esse evento. E não há como escapar desse evento. Todo ser humano vai ter que se defrontar com este acontecimento. Quer você queira, quer não, nós estaremos sobre a terra quando Jesus voltar, se não morrermos antes. Mas mesmo aqueles que morrerem se defrontarão um dia com o Salvador Jesus. Todo ser humano será convocado à presença dele. E então nós temos que entender esse assunto. Pois bem, a primeira pergunta que nós iremos responder então sobre o tema é: em que data Jesus voltará? Há uma data específica, Jesus marcou uma data para esse acontecimento. Cristo, em Mateus, vá para o Evangelho de São Mateus, no capítulo 24, no verso 36, ele responde a essa pergunta. Mateus, capítulo 24, verso 36, na página 24 do Novo Testamento. Página 24 do Novo Testamento, Mateus 24, verso 36. Está o dia marcado para a volta de Cristo? Então Jesus disse assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão quem? O Pai. A respeito daquele dia e hora, se você ler alguns versos atrás, você vai perceber que ele está falando do verso 29 ao 31, da vinda do Filho do Homem.
Ele está falando do dia da volta dele, mas a respeito daquele dia e hora. Os anjos não sabem qual é a data. O Filho não sabe qual é a data. Quem somente sabe? O Pai. Mas não é estranho para você o Filho, o próprio Deus, sendo onisciente, não saber a data da volta dele? Isso, no mínimo, não é curioso? Como você entende esse texto? Nós devemos entendê-lo da seguinte forma. Cristo, quando disse o Filho não sabe, ele estava aqui na terra, ele estava encarnado. E quando Jesus se encarnou, assumiu a natureza humana, por 33 anos andou entre os homens até a sua crucifixão. Ele não deixou de ser Deus, mas ele não fez uso dos atributos da divindade. Ele não fez uso da onisciência nos 33 anos que esteve na terra. Como Deus encarnado, ele não sabia o dia da volta. Por quê? Porque ele não fez uso dos atributos da divindade. Ele não deixou de ser Deus, mas por 33 anos ele abriu mão dos atributos da divindade. Por isso, como homem, ele não sabia. Por isso ele declarou, eu não sei. Os anjos não sabem, somente o Pai sabe, mas a data não foi revelada. Então, quando disseram assim, Jesus volta em 1914, o mundo termina no dia 21 de dezembro de 2011 ou 2012, ninguém pode dizer isso, porque a Bíblia já disse que não há uma data. E qualquer pessoa que aparecer no cenário mundial tentando marcar o dia da volta de Cristo, se trata de um falso profeta. Qualquer um que pretender marcar esse dia, trata-se de um falso profeta, porque Cristo foi claro, ninguém sabe. E aquele que tenta marcar, ele está pretendendo ser mais sábio que o próprio Deus. Certo? Vamos a uma outra pergunta sobre o tema. De que modo virá Jesus? Aqui mesmo em Mateus 24, verso 30, olhe a forma como Jesus descreveu o seu regresso. Mateus 24, 30 nos diz assim, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e o quê? Muita glória. Veja o que Jesus está dizendo. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem e todos os povos da terra se lamentarão e verão. Cristo vem sobre as nuvens dos céus e todo ser humano que estiver vivo vai vê-lo voltar. Em Apocalipse capítulo 1, verso 7, João escreveu, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. A volta de Cristo não será secreta. Já ouviram por aí uma história de arrebatamento secreto? Essa falsa teoria deu origem a uma série de livros e até uma série de filmes chamados Deixados para Trás, onde se ensina o arrebatamento secreto. As pessoas estão no avião e de repente alguns começam a desaparecer. A teoria ensina de que os cristãos sinceros, eles serão arrebatados para os céus. Eles serão tomados do meio das suas famílias, tomados do ambiente em que vivem e levados para os céus. Ora, isso não é bíblico. Não está na Bíblia assim. O que a Bíblia está dizendo é que Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus e todos os olhos o verão. Ele não volta de forma secreta, de forma escondida. Ninguém é levado antes. Ele volta para reunir. Olha o que diz o versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Os anjos virão com Cristo. E qual será a finalidade da vinda dos anjos? Os anjos irão reunir. Eles irão nos quatro cantos do planeta Terra. Eles irão buscar os salvos em todos os países, em todas as cidades, em todos os locais onde os salvos estiverem. Os anjos reunirão os salvos. Se os anjos voltarão com Cristo para reunir os salvos, é porque eles não foram reunidos antes.
Então você que nos assiste em casa, você já ouviu falar sobre essa doutrina de arrebatamento secreto? A tua igreja ensina isso? Muito cuidado, isso não é bíblico. Isso é uma falsidade que o diabo tem disseminado. O que a Bíblia ensina é que Jesus voltará e todo olho verá, e os anjos serão enviados para recolher os salvos. Quer dizer que todos os salvos, ninguém desapareceu, ninguém foi para o céu, todo mundo estará aqui na terra no dia da volta de Cristo. Você está entendendo como a palavra de Deus é séria? E como o diabo está disseminando o erro por aí? E como as pessoas estão crendo em ilusões? Um outro detalhe. Qual será o objetivo da volta de Cristo? Aqui mesmo em Mateus, capítulo 16. Olhe para o verso 27. Mateus 16, 27. Mateus 16, 27 diz assim: porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme o quê? Veja que nós estudamos já aqui nesse programa de que a salvação é pela graça, mas o juízo é pelas obras. Uma pessoa que aceitou a Cristo como Salvador e Cristo foi entronizado no coração, o resultado natural dessa pessoa é a prática das boas obras. Ela não será salva pela prática das boas obras, ela será salva porque aceitou a Cristo. As boas obras evidenciam de que ela tem Cristo no coração, assim como as más obras evidenciam que alguém não tem Cristo no coração. Quando Jesus voltar, Ele virá para dar a recompensa de acordo com suas obras. Ou seja, aqueles que praticaram boas obras, evidenciou-se que eles têm Cristo no coração. Aqueles que praticaram más obras, evidenciou-se que eles não têm Cristo no coração. Então, o que define a salvação de alguém é ter Cristo no coração ou não. Mas a recompensa é dada, o juízo é feito de acordo com as obras. Agora eu pergunto, se Jesus voltará para retribuir, para dar a recompensa somente no dia da volta dele, alguém já recebeu a recompensa antes? Então eu pergunto, que história é essa de se ensinar de que alguém quando morre já vai para o céu? Que história é essa de se ensinar de quando alguém morre, ele já vai para o inferno? Ou para um lugar intermediário chamado purgatório? Que a Bíblia não registra isso. Leila, você tem uma pergunta? Pastor, quando Tiago se refere que fé sem obra é morta, como o senhor já nos explicou, que seremos julgados pelas nossas obras. E temos a nossa fé em nosso Deus, no Pai Celestial. Então, quando o Tiago diz fé sem obra é morta, ele está se referindo à fé daquela pessoa que deposita fé na imagem de escultura ou nele mesmo. Não, eu sou capaz, eu tenho fé que eu vou conseguir. Tipo assim, essa pessoa que deposita sua fé em outro ser, menos em Deus, e pratica a iniquidade, quer dizer, ele não tem boas obras, porque ele não tem Deus no coração. Tiago se refere exatamente a essas pessoas, esse tipo de fé que ela deposita numa imagem de escultura ou nela mesmo e pratica obras que não são as quais a palavra de Deus nos dá referência? Ok. Quando Tiago diz, mostra-me as tuas obras sem fé, quando ele faz o balanço entre fé e obras, ele está dizendo o seguinte, é impossível alguém ter fé em Deus e não produzir as boas obras. Então, se você tem fé, o natural será a produção das boas obras, mas a fé em Deus. Agora, se eu disser assim, eu acredito em Deus, eu tenho fé nele, mas as minhas obras não dão evidência disso, significa que de fato eu não tenho fé, ainda que eu diga isso. Então, é impossível alguém exercer fé em Deus e que a consequência disso não seja as boas obras. Então, como eu disse anteriormente, as boas obras ou más obras são apenas um termômetro espiritual da pessoa. Mas é possível praticar boas obras mesmo sem ter Deus no coração. Quando você pratica boas obras na intenção de ser salvo pela prática das boas obras, elas de fato não são boas obras, elas se tornam más obras, porque eu estou tentando alcançar a salvação por uma prática pessoal minha. Seria intencional.
Exatamente. Então, por exemplo, se eu achar que fazer caridade é o que vai me levar para o céu, aonde está o sacrifício de Cristo em tudo isso? Aonde está a graça que Ele alcançou para mim? Se eu posso me salvar praticando alguma coisa, eu estou dizendo, eu não preciso de Cristo. Eu tenho habilidade para salvar a mim mesmo. É por isso que a palavra de Deus em Isaías vai chamar as nossas boas obras sem Cristo trapos de imundície. Então, até as nossas boas obras praticadas sem Cristo, elas são trapos de imundície, elas não têm valor nenhum. Então, a boa obra só tem valor se ela é genuína, se ela é resultado de uma fé em Deus e se ela é praticada como fruto da habitação de Cristo no coração. Fora isso, a obra não tem valor. Então, o que está claro aqui no texto é que quando Jesus vier, Ele vai dar a recompensa a cada um segundo as suas obras. Por favor, querida. Para sermos salvos, nós dependemos do sacrifício de Jesus Cristo, temos que aceitar o Senhor Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Certo. Aqui fala, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Esse dará a cada um a recompensa, é o chamado galardão. Como funciona isso? É a recompensa e o galardão. Então, existe uma recompensa para os salvos e uma recompensa para os perdidos. Os salvos receberão a vida eterna. Isso. Os perdidos a morte eterna. Isso. Então, as obras, boas ou más, elas evidenciam de que se alguém tinha Cristo no coração ou não. Isso já entendi. Mas essa graduação, segundo as suas obras, vai ter recompensa maior para quem foi melhor? Não, de acordo com as obras. Ou seja, ele praticou boas obras que evidenciavam que Cristo habitava o coração. Esse recebe a vida eterna. Esse aqui praticou más obras porque se evidenciou que Cristo nunca habitou o coração. Então esse recebe a condenação eterna. Então essa segundo as suas obras, é o direito à vida eterna, Exatamente. É a salvação, é ser salvo. Só existe dois destinos, ou salvação ou perdição. Não existem graus de recompensa para os salvos e nem para os perdidos. Porque quando fala em galardão me fala sobre isso. Essa é a recompensa? Esse galardão é igual a recompensa? Galardão é a recompensa. Que é a salvação. Ou perdição. Ou perdição. É a recompensa. Então você percebe que desse texto a gente tira a seguinte conclusão: se Cristo na volta dele e apenas na volta vai dar a recompensa, ninguém pode ter recebido essa recompensa antes. Então não existe essa história de que quando alguém morre, ele já vai para o céu, para o inferno ou para outro local. Ele não vai, ele vai para o pó da terra, para aguardar a volta de Cristo e então receber a recompensa. Roberto? Eu já ouvi falar que para cada alma que você consegue levar para Jesus, você ganha uma estrela no céu. Que lógica que tem isso? Na realidade, as pessoas que se envolvem no trabalho de pregar o Evangelho, que se envolvem em levar outras pessoas a Cristo, elas são pessoas sábias. Diz a palavra de Deus de que o sábio, ele ganha almas. Quando você se envolve na salvação de outros, a principal recompensa é a tua própria vida espiritual. Quanto mais você dedica aos outros, mais você cresce espiritualmente. Em Mateus capítulo 10, versos 8 em diante, Jesus deu instruções para os discípulos e ele termina o texto dizendo o seguinte: de graças recebestes, de graças dai. Ou seja, eu recebo o Evangelho pela graça, eu tenho que partilhar o Evangelho pela graça. Então esse é o sentido do envolvimento missionário. Ivan? Pastor, vamos analisar um pouco o que a Cândida falou aqui no seguinte. Uma pessoa que teve a sua vida toda pautada em coisas ruins, nunca prestou atenção na parte direta de Deus, não ouviu a palavra de Deus, mas ele chega no leito da morte e ali ele recebe e aceita Jesus como Senhor e Salvador. Do outro lado, nós temos uma outra pessoa que teve a sua vida toda pautada em coisas boas, seguindo a Cristo, foi um cristão genuíno. Um e outro, isso eu quero falar até para as pessoas que estão nos ouvindo e assistindo, um e outro, eles vão ter o mesmo galardão e vão ter a salvação eterna, tudo por igual. Se uma pessoa no leito da morte, ela nunca praticou nada de bem, mas ela se converteu ali naquele momento, certo?
Deus recebe essa conversão e ela vai ter a recompensa da vida eterna. A recompensa será a mesma de uma pessoa que durante toda a vida se dedicou a Deus e no final também se salva. Essa é a pergunta, né? Essa seria a pergunta. Não há diferença de recompensa. Ambos receberão a mesma recompensa. É só para fazer uma confirmação, Sim. porque as pessoas perguntam sobre isso. Claro, e Cristo contou uma parábola sobre isso. Você está lembrado da parábola do trabalhador da hora undécima? Ok. O senhor da vinha chamou alguns para trabalhar logo cedo. E esses vieram logo cedo trabalhar. Ele chamou outros meio-dia para trabalhar e chamou outros na última hora do dia. Aí, quando chegou o final da tarde, ele acertou com aquele que trabalhou o dia inteiro, acertou com aquele que trabalhou do meio-dia para a tarde e acertou com aquele que trabalhou só uma horinha no dia. Aí, aquele que trabalhou o dia inteiro se sentiu injustiçado e disse assim: mas eu trabalhei o dia inteiro e você me deu essa recompensa, e esse trabalhou só uma hora e você deu para ele essa recompensa. E quando ele ficou injustiçado, quando ele se sentiu injustiçado, Jesus diz que o Senhor da parábola disse assim: amigo, o que eu combinei com você? Eu não fui justo com você? Eu não paguei a você o que eu havia combinado? Então o que Deus quer ensinar com isso? Que ninguém é salvo, Ivan, por tempo de casa. Eu não sou salvo por tempo de casa. Não é porque eu sirvo a Deus há 50 anos que eu mereço a salvação. Ninguém merece a salvação, ela é de graça. Você quer um exemplo lindo na Bíblia? Olha o ladrão na cruz. Ele foi um ladrão, ele roubava. E ele estava na cruz por causa dos seus crimes. Mas na última hora, a graça o alcançou. Ele tomou a sua decisão e Jesus disse para ele: em verdade te digo, você estará comigo no paraíso. Você está salvo. Essa história evidencia que salvação não é pelas obras. Salvação é pela graça. Agora um detalhe: a recompensa da salvação, ela só será dada quando? Esse é o ponto aqui. Quando que a recompensa será dada? Ela não acontece antes. A Bíblia menciona apenas algumas exceções. A Bíblia diz de que Enoque andou com Deus e Deus o levou para o céu. A Bíblia diz que Elias foi recolhido numa carruagem de fogo e foi levado para os céus. A Bíblia diz que Moisés ressuscitou e já está no céu. Fora essas três exceções que a Bíblia menciona, as pessoas que viveram nessa terra, elas estão mortas, aguardando o quê? O dia da volta de Cristo para então receber a recompensa. Com isso eu concluo esse bloco e vamos para o intervalo dizendo: não existe a possibilidade de alguém morrer e na mesma hora receber a recompensa. Ir para o céu, ou ir para o purgatório, ou ir para o inferno. Não existe isso. Todos que viveram nessa terra e morreram, eles estão mortos, aguardando a volta de Cristo, quando então, e só então, a recompensa será dada. Nós iremos para um breve intervalo comercial e voltaremos em seguida para o segundo bloco desse tema, falando sobre a volta de Cristo. Fique conosco. Olá amigos, estamos de volta com Bíblia Fácil para o nosso segundo e último bloco. Essa semana estudando sobre a volta de Cristo, o maior evento da história humana. Terminamos o primeiro bloco dizendo de que a recompensa só será dada para salvos e perdidos na volta de Cristo, porque não existe recompensa imediata. E algumas perguntas foram suscitadas e vamos agora primeiro então à nossa amiga Leila. Pastor, eu gostaria que o senhor nos explicasse a fala de Cristo com o ladrão da cruz. O ladrão da cruz disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus então responde: hoje te digo, estarás comigo no paraíso. Pastor, o ladrão da cruz, naquele momento, ele estava recebendo o passaporte naquele dia para entrar na glória, ou ele teria que esperar a segunda vinda de Cristo? Ok, Leila, muito boa a sua pergunta. Eu tenho certeza que essa é uma dúvida que muitos amigos também têm em casa. Vamos ler esse texto em Lucas. É o Evangelho de Lucas quem registra, capítulo 23. Olhe para o versículo 42 e 43. Lucas 23, 42 e 43, página 75 do Novo Testamento.
Aqui está o texto. Jesus foi crucificado entre dois malfeitores e então no verso 42 há um pedido do ladrão, o assim chamado bom ladrão, né? Eu não sei se tem ladrão bom, mas ele chama ele de bom ladrão. No verso 42 se diz assim: e acrescentou Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Verso 43, Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quando você lê esse texto, na tradução portuguesa, como assim está, na Almeida Revista e Atualizada, que é a que a gente está usando aqui, parece que o texto está dizendo de que naquele mesmo dia Jesus levaria o ladrão para o paraíso. Mas deixa eu fazer algumas explicações para vocês. Primeiro, o Novo Testamento foi escrito em grego e a língua grega ela não tem vírgula. E você sabe que a posição da vírgula numa oração pode alterar completamente o sentido de uma frase. Dependendo de aonde você coloca a vírgula, o sentido pode ser alterado. Mas no português ficou assim: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Dá a ideia de que a recompensa foi naquele mesmo dia. Mas não é assim. O texto deve ser lido da seguinte forma: em verdade te digo hoje. Não existe esse que no original hebraico. Em verdade te digo hoje. Eu vou te dizer uma verdade nesse instante. Você estará comigo no paraíso. Mas por que nós podemos interpretar dessa maneira? Porque duas situações surgem aqui. A primeira delas, Jesus foi para o paraíso na sexta e levou o ladrão. Essa é uma possibilidade. A outra, Jesus não foi para o paraíso e mentiu para o ladrão. Se Jesus não foi para o paraíso na sexta e nem levou o ladrão, ele mentiu para ele então aqui nesse texto. Só que Jesus não mente. E Jesus não foi para o paraíso na sexta. A prova disso é que quando Jesus ressuscita no domingo pela manhã, ele encontra-se com Maria. E ele diz assim para Maria: mulher, não me toques, porque eu ainda não subi ao Pai. Jesus ressuscita, conversa com Maria e diz: eu não fui ao Pai. Isso é domingo pela manhã. Ele disse que não tinha ido ao Pai. Se ele não foi ao Pai, ele não foi para o paraíso na sexta. O ladrão também não foi. E de fato, Jesus ressuscitou e não deixou que Maria o tocasse porque ele não havia ido ao Pai. Quer dizer então que o texto só permite uma interpretação. E qual é? Em verdade te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. Mas não na sexta, porque nem ele foi. Se você disser que a recompensa é imediata e que ele foi, então Jesus mentiu, porque Jesus não foi. E quando ele vai ao Pai e depois ele volta, ele disse assim para Tomé: Tomé, toque aqui, toque as minhas mãos, veja que sou eu. Ou seja, naquele momento ali, ele já havia ido ao Pai, porque ele podia ser tocado, certo? Ivan tinha uma pergunta também. Pois não, pastor. No bloco anterior, em Mateus 16, 27, diz o seguinte: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mas no 28 ficou algo que eu gostaria que o senhor explicasse. Em verdade vos digo que alguns aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Esta é a minha dúvida. Olha, esse texto é um texto interessante. Muitas pessoas têm essa dúvida. Jesus falou assim para os discípulos: em verdade eu digo para vocês, de que alguns aqui estão que não passarão pela morte sem que vejam vir o Filho do Homem. Jesus não voltou ainda, mas os discípulos já morreram. Como entender esse texto? Sabe que existe uma regra muito simples de interpretação da Bíblia. A primeira coisa, você tem que analisar o contexto, aonde o texto está inserido. Então, se você ler o texto, o contexto aonde o texto está, você já vai encontrar a resposta. Se você for para o próximo verso, que é o capítulo 17, verso 1 de Mateus, que evento você tem aqui no capítulo 17 de Mateus? O evento da transfiguração. Em casa, com um tempo maior, você pode dedicar-se à leitura desse capítulo. Mas veja, o que foi a transfiguração?
A transfiguração foi quando Cristo foi a um monte, levou consigo Pedro, Tiago e João, e nesse monte ele estava orando, e o texto diz de que Jesus transfigurou-se em Deus. Sabe que esse foi um evento único no ministério de Cristo. Uma única vez isso aconteceu. O que é essa transfiguração? Jesus permitiu que a divindade dele irradiasse através da humanidade. Uma única vez no ministério, ele permitiu que a sua divindade, ela irradiasse pela humanidade. E quando ele permitiu isso, Pedro, Tiago e João estavam presentes. E quando Pedro viu aquilo tudo, ele ficou impressionado. E a Bíblia diz aqui em Mateus 17, que quando Cristo fez isso, apareceram 2 homens para conversar com ele, Moisés e Elias. E os 3 estavam conversando. Aqui nós temos uma prova de que Moisés já ressuscitou, porque ele aparece para conversar com Cristo. Então você tem Cristo, Moisés e Elias conversando. E Pedro ficou tão empolgado com a cena que ele disse assim: Senhor, bom é estarmos aqui, vamos fazer 3 cabanas, 3 tendas, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias, vamos ficar aqui nesse lugar porque aqui é o paraíso, aqui é o céu. Então entenda o que Jesus disse nesse verso. Ali a divindade foi manifestada. Ali estava Moisés e estava Elias. Aí se cumpriu esse verso que você perguntou. Por quê? Porque Pedro, Tiago e João, eles viram em miniatura a chegada do reino de Deus. Por que foi em miniatura? Porque você tem ali o Cristo glorificado, irradiando a sua divindade. Você tem ali Elias, representando todos os salvos que não passarão pela morte. E você tem Moisés, representando todos os salvos que passarão pela morte. Então, em miniatura, a transfiguração é um reflexo do reino de Deus. E então é por isso que Jesus falou a alguns de vocês aqui. A quem ele se referia? A Pedro, Tiago e João, a quem ele levou para o monte e testemunharam dessa maravilhosa manifestação. Então é esse o significado do texto. O reino de Deus em miniatura foi expresso aqui em Mateus 17, na experiência da transfiguração. Vladimir tinha uma pergunta também? Tem sim, pastor. O senhor falou que na vinda de Jesus que todo olho verá. Certo. E eu já ouvi que assim, quando Jesus voltar, que vai prender Satanás por 1000 anos, que os ímpios só serão ressuscitados na segunda vinda de Cristo, que é quando o diabo vai ser exterminado. Como que Cristo vai vir aqui resgatar todos os salvos, né? Se os ímpios não vão estar vendo, vão estar ainda no sono eterno? Ok. Quando o Apocalipse diz, esse texto é em Apocalipse 1:7, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, é uma expressão usada para todos aqueles que estão vivos. Porque os mortos, ímpios, não verão Cristo voltar. Os que estiverem mortos, mas salvos, eles ressuscitarão para ver Jesus voltar. Em 1 Tessalonicenses 4, versos 16 e 17, diz que a trombeta será tocada, os mortos em Cristo ressuscitarão e serão transformados. Então veja, os salvos mortos ressuscitarão no momento da volta de Cristo e o verão voltar. Os salvos vivos e os ímpios vivos, todos verão Cristo voltar. Quem é que não verá a volta de Cristo? Os ímpios que estão mortos. Por como você mencionou em Apocalipse capítulo 20, verso 4 em diante, os ímpios mortos só ressuscitarão 1000 anos depois da volta de Cristo. Então, quando o Apocalipse 1:7 diz, todo olho verá, aqui é todos os vivos. E os mortos salvos também o verão. Só os mortos ímpios é que não verão a volta de Jesus. Leila. Pastor, eu tenho uma dúvida, socorro. Sim. Eu aprendi que quando Jesus voltar, os que morreram sem Cristo, os ímpios, ficarão mortos realmente, certo, né? no pó da terra. Mas existe um grupo de ímpios que vão ressuscitar. São aqueles que crucificaram Cristo, isso é verdade? Sim, isso é verdade. Eu queria que você lesse esse texto comigo. Esses vão ressuscitar? Há uma exceção. Vão ver e depois tornarão ao pó. Exatamente. É isso? Então em Mateus, aqui mesmo no Evangelho de Mateus,
no capítulo 26, olha o versículo 64. Mateus 26, 64. Os ímpios mortos não verão Cristo voltar. Essa é uma verdade. Agora, a Leila mencionou aqui uma exceção. E a Bíblia nos ensina essa exceção. Em Mateus 26, a partir do verso 57, Jesus está no Sinédrio. Ele está sendo julgado. E no verso 64, Jesus responde para os seus inquisidores. Respondeu-lhe Jesus: Tu disseste, entretanto eu vos declaro que, desde agora, vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ou seja, Jesus disse para aqueles que participavam do seu juízo e da sua morte: eu declaro uma verdade para vocês hoje. Vocês que aqui estão, verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus. Isso quer dizer de que quando Cristo estiver voltando, os únicos ímpios que ressuscitarão serão estes ímpios que participaram do julgamento de Cristo. E a Bíblia confirma esta informação também através do profeta Daniel. Olha o profeta Daniel no capítulo 12, lá no Antigo Testamento. Daniel, capítulo 12, na página 598 do Antigo Testamento. Daniel 12, versículo 2, página 598 do Antigo Testamento. Olha o que diz o texto em Daniel 12, 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para quê? Vergonha e horror eterno. Ora, mas como eu posso entender isso aqui? Nós chamamos Daniel 12, 2 de uma ressurreição especial. Porque Cristo falou em João 5, 28 e 29 de duas ressurreições. Jesus disse assim em João 5, 28 e 29, os que tiverem feito bem ressuscitarão para a ressurreição da vida, e os que praticaram o mal ressuscitarão para a ressurreição do juízo. Então aqui nós temos duas ressurreições. A primeira ressurreição na volta de Cristo, que é a ressurreição dos salvos para a vida eterna. E 1000 anos depois, a segunda ressurreição, que é a dos ímpios para o juízo eterno. Certo? Então, na primeira ressurreição, não ressuscita ímpio. Na segunda ressurreição, não ressuscita salvo. Elas estão separadas por 1000 anos. Mas Daniel 12, 2 está falando de uma ressurreição em que ressuscitarão salvos e perdidos ao mesmo tempo. Então, Daniel 12, 2 não está falando da primeira e nem está falando da segunda. Está falando de uma ressurreição especial onde nós teremos salvos e ímpios. Quem são os ímpios que ressuscitarão nessa ressurreição? São esses que participaram da crucifixão de Cristo. Porque Jesus disse para eles: vocês verão o Filho de Deus voltando sobre as nuvens dos céus. Aí fica uma pergunta: quem são os salvos nessa ressurreição? A Bíblia não deixa detalhes sobre isso, mas haverá também um grupo de salvos que vai ressuscitar antes da primeira ressurreição geral dos salvos. Então, de fato, há uma ressurreição especial. Então, percebam vocês que a Bíblia diz que a ressurreição dos mortos, ela tem duas finalidades: para os salvos receberem a vida eterna, para os ímpios o castigo eterno. Mas a recompensa só vai ser dada naquele dia. Um último detalhe que eu queria ver com vocês: o que acontecerá aos que rejeitarem a Jesus e não se prepararem para a sua vinda? Aqui em Mateus capítulo 25, verso 41, nós temos a resposta. Mateus 25, 41. Olha o que diz o texto sagrado. Mateus 25, 41. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Preparado para quem? O fogo eterno da destruição não foi preparado para ser humano algum. Foi preparado para quem? O diabo e seus anjos. Infelizmente, alguns seres humanos que não amaram a Cristo, não se prepararam. Eles terão o mesmo destino de que o diabo. Mas, por outro lado, há uma recompensa para aqueles que aceitarem a Jesus.
1 Tessalonicenses 4, 16. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Dê uma olhadinha nesse texto. Novo Testamento, final do Novo Testamento, página 169. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, e ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os mortos que ressuscitaram. Entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui está a recompensa dos salvos. Aqueles que rejeitaram serão destruídos, mas aqueles que aceitaram receberão a vida eterna. O maior acontecimento da história será a gloriosa volta de Cristo para todos nós. Esse será o maior acontecimento. Quando Jesus voltar, haverá um grupo de pessoas que fugirão desesperadas. Sabe por quê? Porque esse grupo de pessoas não se preparou para a volta de Jesus. Esse grupo de pessoas não amou a Cristo e sua vinda. Esse grupo não está pronto. O Apocalipse capítulo 6 tem uma linguagem dramática e diz assim: eles vão pedir às montanhas e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Os ímpios estarão desesperados, fugirão desesperados. E por que fugirão? Porque esse que volta sobre as nuvens dos céus não é um desconhecido, é um conhecido. É uma pessoa a quem ouvira falar de Cristo, mas nunca se importou. Ele ouviu do Evangelho, mas ele nunca levou a sério a vida religiosa. Por isso eles fugirão. Do outro lado, você terá um grupo de pessoas que estarão de braços abertos e dirão assim: eis que esse é o nosso Deus, o qual aguardávamos, e Ele nos salvará. Na sua salvação, alegraremos e exultaremos. Por quê? Porque esses se prepararam. Então, eu e você vamos estar em um dos dois grupos. Em qual grupo você vai querer estar? Você que me assiste em casa, ninguém poderá escapar da volta de Cristo, porque Ele voltará e todos os vivos verão. Nós estaremos num grupo ou em outro. Agora, sabe o que vai determinar em qual grupo eu estarei? É o que eu faço hoje com a minha vida. É se eu me importo com a religião, se eu sou uma pessoa estudiosa da Bíblia, se eu pratico os ensinamentos de Cristo, se eu estou buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Você está fazendo isso? Estamos nós colocando em primeiro lugar o reino de Deus? Enquanto ouvimos essa música, eu queria que você pensasse e meditasse. Se Jesus voltasse hoje, exatamente hoje, em qual grupo você estaria? Outro dia desses me perguntei da volta do meu Senhor, e do fundo da alma eu supliquei que seja hoje mesmo, por favor. Até quando, Senhor? Até quando nós teremos que esperar? Até quando, Senhor? Até quando nós teremos que chorar? Apresse esse dia, apressa o mais que puderes, ó Pai, pois nós já estamos cansados
enquanto esse dia não chegar, nos dê o amor dos irmãos. Vem logo, Senhor, vem logo, vem logo, Senhor. Amém. Esta é uma oração que eu e você devemos fazer. Vem logo, Senhor. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos aguardar e apressar esse dia. Como que eu apresso? Falando para outros desse acontecimento, da urgente necessidade de um preparo. Como que eu aguardo? Estando pronto a cada dia. Sabe por quê? Porque existem dois momentos em que a salvação de alguém é selada. Ou quando Cristo voltar e não haverá mais esperança de mudar de um lado para o outro. Ou quando uma pessoa morre. Quando alguém morre, ela morre selada, ou para a salvação ou para a perdição. O dia da nossa morte, ninguém pode prever. Então essa é uma decisão que não pode ser adiada. Por isso nós aqui estamos. Devemos hoje tomar essa decisão, de colocar tudo nas mãos de Deus e se preparar. De que vai adiantar todas as coisas que temos nesse mundo. De que vai adiantar trabalhar 15 horas por dia para construir um patrimônio, se quando Cristo voltar eu não estiver pronto. De que vai adiantar dedicar a minha vida a outras coisas, porque tudo nessa terra é passageiro. O que permanece é a fé. Então hoje eu devo dizer, eu creio que Jesus voltará. Eu não sei quando, mas eu creio e eu quero me preparar para recebê-lo em glória e majestade. Se essa é a sua decisão, ore comigo agora. Pai Santo, obrigado porque a Tua palavra nos conforta hoje com a esperança de que Jesus vai voltar. Nós queremos fazer todo o preparo necessário. Nós queremos que a nossa vida esteja em Tuas mãos. Para tanto, aceita-nos como estamos. Nosso coração está aberto ao Senhor. Toma-nos em Teus braços de amor. E naquele maravilhoso dia em que voltares sobre as nuvens dos céus, para dar a recompensa aos salvos e perdidos, que nós estejamos entre os salvos e que recebamos de Tuas mãos a coroa imarcessível de glória. É a nossa oração, em nome de Cristo. Amém.